O processo completo, tá? Baseado na minha metodologia, que eu utilizo nos meus projetos, nos meus clientes, enfim, do que eu sempre utilizei, tá? E eu vou compartilhar um pouco ela contigo. Né? Essa metodologia tem uma visão, dá para ter vários pontos de vista e eu trouxe aqui 2 para você, tá? Um deles é o ponto de vista do projeto. Como que funciona o processo no ponto de vista do projeto, ok? Primeiro passo, né? Tá? Seja ele numa consultoria, na tua própria empresa. A gente vai lá e define os requisitos, tá? Faz o levantamento dos requisitos, entrevista os usuários. Eu utilizo a técnica aqui de 5W2H, ok? Que são aquelas questões de perguntas, né? Eu adaptei isso para da administração, tá? E aí eu tenho uma variação que de vez em quando eu faço 5W e 3H, tá? A outra é prototipação, né? E esse prototipação aqui, calma lá, tá? Não é para tu pegar um Excel, jogar os dados lá e aí tentar simular como que seria, porque adoram fazer isso também, né? Ah, não, tô no Excel aqui, ó, vai ficar assim. Não, não vai, porque esse gráfico não é o que está na ferramenta, né? A ferramenta que tu for usar, por exemplo, um Power BI não é o mesmo gráfico, cara. Primeiro precisa entender o que o cara quer e entregar o que ele precisa, tá? Esse é o lance aqui. Entende o que ele quer. Daí tu pensa, na verdade, ele precisa de tal coisa. E isso, esse processo aqui, nessa fase, né, é como seria um subprocesso, né? Então, a gente tem um processo de implementação de um projeto como um todo e tem um processo de definição dos requisitos. E aí tu pode usar o 5W2H, a prototipação, e tem storytelling, storyboard, cara, cacetada de coisa aqui, tá? Mas a minha prototipação é assim, cara, é papel, folha de papel, tá? Folha de ofício, desenho com o cliente, conversa com o cliente, tá? Com o cliente, desenho com o cliente, conversa, tá? Risca, faz ali toda a mão ali, e tem uma ideia, um esboço inicial do que o cliente gostaria de ver. É a forma mais rápida e mais simples de fazer isso, tá? Ponto. Acabou. Isso aí cara, é coisa de 1 hora, tem que levar. Certo? Qual que é a parte 2? Verifica a viabilidade nas fontes de dados. Ou seja, tu vai fazer a validação técnica. Tu vai procurar o responsável pelos dados, né? O responsável técnico pelos dados. Geralmente, né, isso aqui está a cargo da TI, ok? Vocês entenderam como é que faz essa verificação? Cara, é ir meter a cara, entendeu? Não cai no conto do vigário aí que não, tem. Porque depois quem se ferra é tu. Por que a palavra viabilidade? Porque é necessário ver, eu vou chover no molhado aqui, mas é necessário ver se é viável, né? Se é viável fazer isso. Então, 3. Aí sim a gente vai desenhar o DW. Somente aí, tá? O que é desenhar o DW? Eu vou criar meu modelo dimensional, vou lá definir minhas dimensões, minha fato. Porque agora eu já sei o que eu já estou prevendo receber, entende? Aí eu vou desenhar o DW. O DW. O DW, ok? O DW, quando eu tô falando, é o modelo dimensional, ou seja, o Star Schema, tá? Depois, tu desenha a stage. E que, cara, não tem mistério nenhum. Stage, basicamente, é uma cópia do legado das coisas que tu precisa. Ok? Cópia do legado das coisas que tu precisa. E é isso. Valeu, tá? É uma tabela no banco de dados relacional, uma tabela burra, que a gente chama, né? Um tabelão burro ali, pá, valeu. Ok? E aí, a partir dali, tu trabalha esse dado para frente para botar no DW, tá? E aí é o passo 4, tá? Aí, tu vai desenhar os processos de ETL. Agora, tu vai desenhar os processos de ETL. Somente agora, ok? Já verifiquei a viabilidade nas fontes, já desenhei meu DW, ou seja, DW/stage, caso tu queira já criar stage, mas eu geralmente deixo para criar stage já no momento que eu vou fazer o ETL, porque basicamente na minha metodologia eu tiro os dados do legado, jogo para stage e a partir dali eu começo a trabalhar, tá? Por isso que é ELT, certo? Aí eu desenho os processos de ETL, ou seja, aí sim eu vou lá na fonte de dados, vou ver como é que eu conecto na API, vou ver o que eu preciso modificar aqui, o que eu preciso modificar assado, mas eu já tenho tudo basicamente pronto do resultado que eu preciso chegar, porque eu comecei
no requisito já definindo o que eu preciso ver, né? Ou seja, no requisito eu defini o que o cara quer ver. No segundo ponto aqui, eu verifiquei se o que ele quer ver é viável. No terceiro ponto, eu desenhei um modelo dimensional para que eu possa entregar isso que ele quer ver. No quarto ponto, agora eu desenhei os processos de ETL para colocar os dados lá dentro, né, do DW, das coisas que ele quer ver. Ponto. Né? No caso, automatizei isso, certo? E no passo 5, né, eu desenho os cubos, e aí no passo 6 eu desenho os dashboards, tá? Então a gente está focando bastante nessa 2 e 4 aqui, 2 ou 3 e 4, tá? E aqui no 4, aqui sim é o processo de pegar, abrir a ferramenta, mapear as fontes, conectar, jogar para dentro, validar, não, é esse dado que tinha que estar? Beleza, então vai embora, tá? É só nesse momento aqui que tu vai fazer isso, tá vendo? Só que quando tu chega aqui, tu já tem quase tudo meio mastigado para ti, tá? Agora esse aqui eu vou mais rapidinho, porque é só no ponto de vista dos dados em si, né? Imagina que tu é um dado, né? E aí tu vai passar aí por um túnel, né? Também conhecido como pipeline de dados. Olha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer contigo, né? A gente vai copiar os dados das fontes de dados, tá? 2, a gente coloca esses dados na staging area. Lembra? Staging area é tabelão burro. Ok? E sem relacionamento. Ok? Sem limpeza nenhuma. Ou seja, não faz nada. Só insere na tabela. Ok? 3. Aí sim a gente vai limpar, limpa, junta, unifica, formata, faz o que precisar, depois que ela já está lá dentro da stage. Tá? 4. Aí a gente copia os dados, no caso da stage, depois de limpinho ali, né? Tomou banho, a gente copia os dados e joga eles no Star Schema. Tá? Star Schema também é conhecido como DW, como modelo dimensional, enfim, né? Joga no DW, né? Joga no modelo dimensional, ok? Ou seja, depois que tu fez tudo isso, aí sim tu vai carregar as dimensões e depois a fato, tá? Então, primeiro, certo? Carrega as dimensões e depois carrega a fato. Ok? Show? 5. Aí tu conecta o cubo no DW. O cubo no DW, ok? E cria as métricas calculadas e KPIs, ou seja, no DW, né, na fato, a gente vai ter as métricas que a gente chama métricas base ou bruta, tá? Que é o número base ali, né? Tipo, por exemplo, vamos supor que a gente fosse métrica base, quantidade de contratações, né? A gente está falando de RH aqui. Métrica base, quantidade de demissões, tá? Métrica calculada poderia ser, por exemplo, quantidade de emissões dividido por quantidade de contratações, tá? E o KPI, que aí é outra coisa que o pessoal confunde muito, tá? Muito mesmo, eu falo bastante disso no BR Academy, que é métrica calculada, é isso que eu acabei de te explicar. Eu peguei A, dividi por B e me deu um percentual, certo? Mas pode estar pensando, mas Piton, isso não é um KPI? Não, isso é uma métrica calculada. Por quê? KPI, na sua essência, segundo ali, ó, na minha estante ali, Kaplan e Norton, os caras que inventaram essa merda, tá? Um KPI, para ser KPI, sim, eu tenho que ter duas métricas para poder fazer esse cálculo e ter um percentual, e tem que ter uma meta, ok? KPI tem meta, certo? É por isso que muito projeto, o cara quer usar o Gauge,
o cara quer o reloginho, né? Ou o cara quer usar, sei lá, termômetro do não sei do que. Mas, cara, tu tá querendo usar KPI, certo? E tu não tem meta, velho. Então não é KPI essa merda. Tá? É só uma métrica calculada. Ok? Como que eu sei disso? Bom, cara, faz parte de análise de dados. Tu tem que entender o que tu quer apresentar. Logo, tu tem que entender tipo, se tu entender o que o teu cliente quer, primeiro tu precisa entender essas coisas, né? Senão o cara vai te falar um monte de merda, tu só vai desenhar no papel e agora, pô, é isso que ele pediu, eu vou lá, né, fazer. Não, cara, tu tem que entender o que ele tá falando. Mas tu tem que entender não de negócio, do tipo, do negócio dele, sabe? Eu vou lá fazer um projeto para Marinha, sabe? Vou lá fazer um projeto para Gol. Não entendo nada de avião, cara, mas eu entendo de análise de dados. E esses dados que tu quer analisar não encaixa aqui, isso aí não é KPI. Entendeu? Essa é o pulo do gato. Não importa qual negócio que tu vai, ou projeto que tu vai se meter. Se tu entender a base, né? Ou seja, os conceitos e as estratégias, tu faz qualquer coisa, tá? Então, isso é a ideia de KPI, certo? 6, do nosso ponto de vista dos dados aqui, aí, a partir disso, tá? Eu crio as análises. Análise, gráficos e visualizações são a mesma coisa, tá? No meu ponto de vista. Há 5 anos atrás a gente chamava de análise. Hoje o pessoal se chama de visuais no Power BI, né? Mas é a mesma coisa, ok? Então, análise, gráficos, visualizações, tu cria isso aí e apresenta eles num relatório ou dashboard, ok? Que foi com base no que tu definiu na prototipação, tá? Ou seja, tá vendo? Esse é o fluxo do dado até chegar de fato lá na tela do maluco lá, ok? Percebe? Ele começou a vir se modificando em todas essas etapas, tá? Aqui no ponto de vista dos dados, certo?